Queridos, eu não sou padre e nem presbiteriano, mas gosto de usar essa camisa. Pelo menos eu não me informo com a gravata. Muitos já me conhecem, meu nome é Milton, Igreja Batista em Casa Branca, 25 anos já vou fazer. E esse ano espero realmente, pela graça do Senhor, passar o cajado ao meu seminarista que já se formou. E se a igreja assim decidir aceitar, eu pensei que isso ia acontecer no final de 2015. Os candidatos que eu ali levei, eles declinaram, então eu disse à igreja que ele ia caminhar mais um pouco, 2016, Agora ela acha que eu devo caminhar mais. Eu disse para ela, o momento é esse, porque vocês não querem que eu saia. Depois vocês querem, se eu demorar, vocês vão querer me jogar pela janela, aí não fica bom. Então o momento é esse. E aí estamos caminhando lá com a minha querida esposa. Conhece essa bênção aí chamada rotina? Eu digo minha mulher do céu, de tão boazinha que ela é, depois de estar aturando o marido até hoje. Então, queridos, vocês foram corajosos em me convidar novamente. Eu agradeço a confiança do pastor, Zé, a igreja, e agradeço o convite que me foi feito para estar aqui. Sabe, amados, eu estive pensando que se eu tomasse uma atitude, não só nesta igreja, mas em qualquer igreja evangélica, que ia causar um impacto muito grande, mas um impacto negativo. E aí eu deixo vocês curiosos. Eu estou aqui hoje para pregar, Os irmãos esperam um sermão, primeiro bíblico, mas um sermão que fala ao seu coração. E eu acho que qualquer versículo da Bíblia tem que falar ao coração do crente. Mas o que eu faria, irmãos, para que trouxesse um impacto negativo para esta igreja ou qualquer outra que eu fosse pregar nesta manhã? Eu simplesmente, irmãos, leria um versículo. Este versículo seria o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Desceria, sentaria ali e finalizaria assim o meu sermão. A dirigente um dirigente, teria um sorriso meio amarelado, e dizer, irmãos, vamos cantar o hino, e aí vamos orar, agora depois da oração silenciosa. E aí, olhando, os irmãos todos começaram a olhar para o pastor, um para o outro, e disse, quem convidou esse camarada? E depois do amém, aí os grupos se uniram e disseram, quem foi? Esse camarada é maluco? Quem foi que convidou? Mas não tem preparo, o camarada não tem sermão, simplesmente chegou aqui, falou um versículo, se sentou e disse amém. Eu vim aqui para ouvir um sermão, em 20 segundos ele leu um versículo e foi se sentar e disse amém. Você sabe o que aconteceria? Olha, a igreja toda ia falar sobre isso. De onde veio? Quem é esse camarada? Da comunidade, veio ouvir, da comunidade de cada um, despreparado, não tem mensagem, não tem sermão. E quem foi que convidou? Vamos apurar quem convidou. E aí era uma indignação total. Pelo menos na maioria. E aí você vê os grupinhos, você viu?
E isso não ia parar aqui. Ia chegar em casa, se a esposa não veio, ou o esposo não veio, ia chegar indignado, porque foi homem. Não, eu estou indignado, mas o que homem? Convidaram lá um pastor, que você é pastor, eu não sei, onde veio, o camarada em 20 segundos leu um versículo, disse a mim e foi se sentar. Agora você imagina, como é que convida um indivíduo dele? Aí pega no telefone, vai falar com o genro, vai falar com um amigo, vai falar, indigna. Mas o que é que indignação é? Eu estou indignado, porque convidaram o elemento que em 20 segundos falou o versículo e foi sentar. Quando nós esperávamos um sermão eloquente, um sermão que falasse no nosso coração. Pensa que terminou? E à noite, quando os irmãos voltaram? E o primeiro dia, vocês viram, você estava aqui de manhã? Não, você não perdeu nada. O infeliz, parece que ele é deve aí, os adjetivos seriam os piores. Ele falou um versículo, disse amém e se sentou. Mas o que é isso? Quem convidou esse elemento? Eu não sei. Eu só sei que a igreja está perplexa, revoltada, indignada. Vocês acham que isso não aconteceria? Foi o irmão Simão. Não fui eu. Eu é meu amigo, mas não, dessa vez não fui eu. Por que eu estou dizendo isso? Agora, no final do ano, no início do novo ano, são muitas felicitações que nós recebemos, né? Deus abençoe, que você seja vitorioso, né? E tem até profeta, eu profetizo para a tua vida, profetizo bênção, para a sua vida. E aí nós ficamos felizes com tantas felicitações, né? E aguardamos que realmente vai ter tantas felicitações, o ano de 2017 vai ser uma delas. Você acha que vai? E nós? E as mudanças que devem acontecer na nossa vida? O nosso compromisso com Deus. Vocês sabem, eu digo que nós estamos há 40 anos, muitas vezes, ouvindo o sermão, e às vezes nós encontramos irmãos muito antigos, e a gente, quando depara, tem notícias, a gente pensa que houve mudança, não houve nada. 40 anos de sermão é fazer 6 faculdades, mas não houve mudança nenhuma, sabe? É como que a palavra de Deus ela é incapaz de realizar mudança. Vocês sabem do que eu falei? Acabei de falar do que a igreja seria impactada negativamente. E diante de tudo isso, de repente poderia surgir um irmão e dizer assim: mas espera aí, o que ele falou? Não falou nada. O que essa tua indignação? Eu não sei nem o que ele falou, não sei nem qual foi o versículo que ele falou. Ou seja, nem prestou atenção num versículo tão profundo. Será que o sermão ele terá êxito se for durante 1 hora? Durante meia hora? Durante 20, 10, 5 minutos? E se a igreja, no seu silêncio, fosse para casa e meditasse nesse versículo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. E com desejo de mergulhar neste versículo, não haveria mudança, não haveria transformação. Será que todo o impacto causado realmente valeu a pena? Inclusive, com desrespeito ao pregador, seja lá ele que fosse. Sabe, hoje as pessoas querem vir para a igreja
ouvir um bom sermão. E eu digo à minha igreja o seguinte: quando vocês vierem no domingo, venham com o cálice cheio, porque se a mensagem não servir de nada, ele permanece cheio. Mas se a mensagem serviu para alguma coisa, vai transbordar. Nosso cálice durante a semana precisa estar cheio. E como isso acontece? No nosso relacionamento com Deus. No nosso relacionamento com Deus. Mas ainda não comecei o sermão. Hoje eu sempre quando chego em algum lugar, eu faço parte de algum processo, eu falo assim para a igreja: eu não prego bem, mas prego pouco. Aí eu sou aceito. Só não quer sermão longo. Mas hoje eu acho que vai ser longo. Hebreus capítulo 12. Esse texto é extraordinário. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou das contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho, não desprezeis a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele, ou fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, pois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós nos reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecer, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Nós aqui, é como se, olha, de vez em quando eu vou falar Paulo, é impressionante, não tem nada a ver. Paulo sempre se identificava nas suas cartas, mas eu de vez em quando eu falo, quando eu estou pregando hebreu, eu falo Paulo, que não tem nada a ver. Mas os irmãos já estarão cientes. O escritor aos Hebreus compara a nossa trajetória da vida cristã a uma maratona. E não é simples, não é uma maratona simples. Ele fala de obstáculos, né? Ele fala de grandes desafios, ele fala de muitos embaraços que quererão impedir a nossa carreira. Eu lendo esse texto, amados, falando de carreira, de maratona, né? Eu me lembrei do Vanderlei. Vocês lembram do Vanderlei? O maratonista? Em 2004, é bem ele. 5 quilômetros ele já estava na frente dos seus, né? Dos seus adversários. Está ganho. E ainda o narrador, eu vi o vídeo, né? O narrador dizia, 5 quilômetros, faltam 7. Tudo bem, eles vão vir, ainda vão tirar alguma coisa, mas Vanderlei vai chegar.
Faltam 5, tem 7, nesse pique que ele vai. Você sabe? Talvez a maioria aqui sabe o que aconteceu. Sai o infeliz lá, né? Dessa nuvem de testemunha, dessa grande maratona, e que ele depois disse que é um italiano, porque isso foi na Grécia, né? E aí, pega Vanderlei e tira ele da corrida. Ele tentando se desvencilhar daquele monstrengo, né? E aí, quando ele consegue se desvencilhar, né? Ele perde muito, porque olha, até voltar, né, o pique que ele está, os adversários já estavam próximos, e Vanderlei foi ultrapassado, né? E com todo o seu esforço, ele ainda chegou em terceiro lugar. Quem diria? Jamais Vanderlei pensaria que algo extraordinário e que impediria a sua vitória, o pódio em primeiro lugar. Na nossa vida cristã, muitas das vezes pensam que esta carreira nós só vamos colher flores, que tudo vai ser fácil, porque tudo tem estado muito bem até agora. Mas de repente surgem esses embaraços que podem nos levar, né, a um estado de depressão, a um estado de decepção, porque tudo ia bem. Eu estava com a mão na taça, na maior taça, de repente veio um embaraço que foi suficiente para eu não subir em primeiro lugar no pódio. Os embaraços, queridos, nós podemos são tentadores. E nesta carreira nessa carreira cristã, nós vamos enfrentar muitos embaraços. Muitos são tentadores. E muitos que surgem de amigos, de parentes, de patrões, né? E aos nossos olhos não achamos nada demais. E que às vezes esses embaraços podem ser consumados em pecado. E falar em embaraço, eu conto uma experiência de um jovem, no filme, né? Ele, uma família com tanta dificuldade de arrumar um emprego, ele, esposa e filhos, ele consegue um emprego numa fábrica. Ele ia muito bem, muito feliz da vida, trabalhava, era um exemplo naquela fábrica. Um dia o patrão chama ele e diz para ele: olha, eu quero lhe dar uma promoção. Você é um bom funcionário. Você é um funcionário padrão. E ele: pois não, meu chefe. Eu disse: olha, eu quero que você faça o seguinte. Quando você contar essas caixas, eu quero que você sempre conte 2 caixas a menos. E ele, quando ouviu aquilo, o seu semblante, cara, disse: eu não posso fazer isso. Como não pode? Porque não é certo. Porque não é honesto. Olha, você vai para casa. Você pensa lá. Você pensa bem, né? Eu vou deixar você para casa, você vai pensar e vai voltar e vai me dizer aqui. Pense lá, converse com sua família. Ele chega em casa e conversa com ele. Aí, quando ela vê triste, que foi que houve? Ele conta para ela o que o chefe. Ela diz: mas o que é que tem? É o patrão que está
isso não é certo. Não é certo. Deus não vai ficar triste comigo. Mas, e aí? Você está bem na empresa? Você vai crescer? Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. De jeito nenhum. Arrasar. Muito tempo passando necessidade. E ele volta. Abre a porta, está lá o patrão. E aí? Ele senta e diz, quase que chora. Arrasar. Tanto tempo sem emprego. Não posso fazer isso. Não posso, é contrário à minha fé, ao meu Deus. E quando ele falou isso, o patrão disse, a promoção é sua. Porque os 7 que foram entrevistados, todos concordaram em fazer aquilo que o patrão queria. Meus amados, isso é questão de relacionamento com Deus. O que eu quero dizer nesta manhã é que se nós, como diz aqui o texto, no verso 10, se não desejarmos ardentemente sermos participantes da santidade de Deus, que vida cristã é essa que nós estamos vivendo? Nos convertemos e pronto? Já fizemos a nossa parte? Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. E nós sabemos que, como nessa jornada, o pecado, diz o texto, tão de perto nos rodeia. Sabe? E tem outro texto que diz por quê? Que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Nós vivemos 2 extremos. As igrejas neopentecostais, me desculpem, elas acham que tudo é o diabo. E nós achamos que nada é o diabo. Viu como é que é? Aí ele faz a festa. Né? É melhor pensar no extremo. Né? Ou seja, botou o dedo. Uma vez eu vi um testemunho de uma irmã, estava distante da igreja, desviado e voltou. Ela deu testemunho comigo. O ventilador parava e derrete. Irmãos, o diabo estava com o dedo no ventilador. Sabemos que isso é ignorante, não é verdade? Mas a Bíblia está mostrando que o diabo, o novo inimigo das nossas almas, está agindo 24 horas por dia. E ao nosso derredor, bramando como leão. E é por isso que as famílias estão assim esfaceladas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tem entrado nos lares das nossas igrejas. Não vou falar lá fora, não, das nossas igrejas. E tem feito uma destruição terrível. Filhos revoltados, indignados com os pais. E as nossas justificativas. Não deu nada. Nós nos entendemos, achávamos que era um para o outro, que aí todas aquelas justificativas que nós sabemos que só Deus não concorda. Né? Aí eu pergunto, amados, que vida é essa? Que vida é essa, cristã, que vivemos e que não fazemos parte da santidade de Deus? Nessa caminhada, queridos,
se nós queremos ser vitoriosos, o que é que o escritor aos Hebreus diz? E é isso que nós precisamos fazer. Não é olhar para o lado, nem para o vizinho, nem para a família do vizinho, nem para a família do amigo. O que é que o escritor aos Hebreus diz? Olhando para Cristo. Se queremos ser vitoriosos, se queremos vencer as ciladas de Satanás, o escritor aos Hebreus está aqui a receita, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do Pai. A vida cristã não tem sentido se não desejarmos ardentemente participarmos da santidade de Deus. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Gente, nós somos chamados para ser santos como o Senhor Deus é santo. E essa era a preocupação e desejo de profetas, de patriarcas, de apóstolos. Josué uma vez disse ao povo: escolher hoje a quem se vai, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Prioridade é Deus. Jó, em toda a sua devoção, que todos nós conhecemos, queria agradar ao Senhor. E depois de tamanha tragédia na sua vida, querido, ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Agora, sinceridade, irmãos, aqui, você teria essa palavra nos lábios assim de, você teria? Eu teria essa palavra assim nos lábios, depois de receber essas notícias terríveis, de perda de filho, não vou dizer nem de bens materiais. Bendito seja o nome do Senhor. O que é que Jó tem de diferente? O que é que Jó tinha de diferente? Vida de santidade, cuidar da sua família. E quando os filhos iam para a festa, eles estavam intercedendo pelos seus filhos para que eles não entristecessem o coração de Deus. Nós estamos muito longe do que Deus gostaria para nós. Paulo, queridos, Paulo disse que queria chegar à estatura de Cristo. Não é estatura física, não. Queria chegar à estatura espiritual. Olha só qual era o alvo de Paulo, o desejo ardente de Paulo era chegar junto à estatura do seu mestre, estatura espiritual. Você, marido, não precisa ficar preocupado com a sua estatura física. Pode botar o salto, fica bonito. Mas a gente tem que se preocupar com a estatura espiritual. Essa sim. E Paulo termina dizendo o que Paulo disse: vivo, não mais, mas Cristo vive em mim. Santidade. Vamos parar com esse blá, blá, blá. Santidade não é vir à igreja todo dia e todo domingo. Isso pode ser legalismo. Devemos vir sim. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Devemos vir sim, com desejo de agradar, de alegrar, de nos alimentarmos com a palavra de Deus. E de segunda sábado, eu digo à minha igreja, da minha tristeza, do culto de oração,
coisa triste, deprimente de oração nas nossas igrejas. Deprimente, sabe? É muito deprimente. Ah, mas quando estiver passando por necessidade, quando vier as enfermidades, quando vier o desemprego, aí chega ali de mansinho se recortando na serra. Hoje eu vi. Qual é o seu pedido? Olha, tem um caroço aqui, sabe? Estou desempregado, família desempregada nessa necessidade. O de oração é só para pedir. O que nós temos nas nossas igrejas é só pedido. Como pega esse povo? Quando eu inicio meu culto de oração, de irmãos, vamos aos agradecimentos. Por quê? Em tudo dá graças. Não é isso? Eu começo assim, a minha mulher, a esposa ali, peguei a saia. Vamos aos nossos agradecimentos. Aí, agora tem que pedir, peça. Entendeu? O direito de pedir. Nós precisamos, primeiro, agradecer ao Senhor. Porque estamos aqui, porque Ele nos sustenta, porque Ele cuida de cada um. Santidade é o segredo da vida cristã. Santidade em quê? Na maneira de vestir, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de ser aluno, de ser patrão, de ser empregado. Santidade. Santidade. E quero dizer para vocês, terminando, é meio-dia que acaba. A gente precisa fazer Deus sorrir. Você sabe que Deus quer sorrir? Como eu gosto, como eu quero sorrir quando os meus filhos andam bem, andam na linha, nos ensinamentos. Minha esposa, ficamos muito felizes. Fulano está assim. Davi está assim, Suzana está assim. Ficamos felizes. Deus quer sorrir, vendo a sua vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de proceder. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. E o ano de 2017, com todas as felicitações que nós recebemos, vamos falar com Deus nesse negócio, né? Vamos fechar para balanço. Alguém fechou para balanço aqui? A empresa, quando chega no final de 2016, estamos em balanço. Precisamos entrar em balanço da nossa vida espiritual e fazer um exame introspectivo, retrospectivo, e dizer: Senhor, o que eu fiz nesse ano que alegrou o Senhor? O que eu deixei de fazer? É assim que nós devemos proceder. Amém. Que Deus nos abençoe.